Vamos começar a exposição no finalzinho do texto de Atos 27, a última subseção do naufrágio de Paulo, e entrar no último capítulo de Atos 28, ou seja, Atos 28, o último capítulo do livro de Atos, até o verso 10. Então nós vamos ler do 27, 39 até 28, verso 10. Atos 27, verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor, pelas tuas misericórdias, nos auxilia agora, ó Deus. Os que vão ouvir e ouçam com atenção, não somente a atenção da razão, mas a atenção da alma. E a mim, Senhor Deus, que irei pregar, unge-me com o Espírito do Senhor. Que o Senhor possa tocar na minha boca, como tocou na de Isaías, para purificá-la, a fim de que cada palavra saia como profecia do Senhor, como palavra do Senhor, e não palavra de homem. E assim haja glória para o teu Filho, haja estímulo, Senhor Deus, e motivação para o teu povo, exortação, santificação e salvação. Que o Senhor cumpra todos os propósitos revelados nesse texto para o povo que está aqui reunido. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Quando nós somos colocados em determinado tipo de situação difícil, é comum a gente chegar àquele tipo de conclusão ou de pergunta, de questionamento. Como é que eu cheguei até aqui? O que foi que eu fiz para chegar até aqui? Minha vida ia tão bem, de uma hora para outra virou de cabeça para baixo.
que é que está acontecendo? Eu vim parar aqui. A situação de Paulo era muito semelhante a isso, irmãos. Paulo, não muito tempo antes do que nós estamos tratando aqui em Atos 28, era um homem muito honrado, que tinha uma vida equilibrada. Ele era um mestre em Israel, ele foi criado aos pés do maior de todos os tutores, Gamaliel. Era um homem que tinha muitas honrarias, uma vida certamente tranquila. E de uma hora para outra, quando ele encontra o Senhor Jesus Cristo, a vida dele vira de cabeça para baixo. E é uma sequência de problemas na vida do apóstolo. Ele sai de um quase linchamento em praça pública, passa para o Sinédrio, onde vence a batalha lá com os judeus, e depois é uma sequência de tribunal para tribunal, de um para outro. Ele vai para o governador Félix, para Festo, para o rei Agripa, e todos, sem exceção, percebem que o apóstolo ele é inocente, mas ninguém o liberta. Ele acaba indo para Roma, nesse navio, está aqui se despedaçando, e os irmãos têm acompanhado que a própria viagem do apóstolo é muito atribulada. Muitos problemas aconteceram. Ele está preso injustamente, ele é um inocente que está sendo punido sem nenhum tipo de substância nas acusações, e mesmo assim ele prossegue viagem para Roma. E agora, o navio em que o apóstolo Paulo está vai se despedaçar próximo à costa da ilha que vai ser citada aqui no capítulo 28 como Ilha de Malta. O que é que passou na mente de Paulo? Como é que eu vim parar aqui? Esse tipo de pergunta que nós nos fazemos em situações complexas são naturais, são perguntas naturais para o ser humano, mas com o passar do tempo e com o passar da vida cristã, nós deveríamos refazer esse tipo de pergunta. Não perguntar por que nós viemos parar aqui no sentido de que não fiz nada e sou inocente, e passar a tratar essas coisas como providência do Senhor. Por que o Senhor me trouxe até aqui? Ou para que o Senhor me trouxe até aqui? Se nós trocamos esse tipo de pergunta, a perspectiva a respeito da mesma situação muda. Eu já não me coloco como uma vítima de uma situação inusitada, onde eu não merecia, e eu passo a tratar as coisas como elas são. Deus está governando a minha vida, quer seja em circunstâncias aparentemente boas, ou até mesmo no naufrágio de um navio onde eu estou preso. Tudo que acontece na nossa vida há um propósito do Senhor. O final do capítulo 27 nos informa isso. Eles acabaram de se refazer da comida, Eles comeram depois de 14 dias. O apóstolo Paulo exortou aqueles soldados a fazerem assim, para enfrentar o final dessa sessão da viagem. E refeitos com a comida, o texto diz, no verso 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio ali. Quando eles perceberam que amanheceu, ainda desorientados, mas agora fortificados não somente pelo alimento físico, mas pelas palavras do apóstolo Paulo na sessão anterior, eles são reanimados a voltar a trabalhar e a lutar contra as intempéries que estavam ali diante daquele navio. Qual é a estratégia? Nós vamos tentar encalhar esse navio ali próximo da costa e daí tentar nos salvar. Essa era a única maneira que eles viram para resolver a questão. Então eles fizeram isso, veja no verso 40, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam. Parece que foi uma estratégia boa, mas não tão boa assim, porque eles não conseguiram encostar muito próximo da praia, chegaram mais próximos, só que eles foram por um caminho onde duas correntes se encontravam.
E aí o navio perdeu o controle mais uma vez, porque a água jogava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, nesse momento, eles tentam tomar novamente o controle do navio, lançando a vela de proa, observe aí no verso 40, ou seja, a da frente do navio, dirigindo-se para a praia. O texto diz no verso 41, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, então encalharam o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel. Ou seja, a parte da frente do navio encalhou. Aí o texto vai citar depois que a polpa, ou seja, a parte de trás, ela ficou se debatendo entre duas correntes. É óbvio o que vai acontecer aqui. O navio não consegue andar e ele está preso, imóvel. E a água batendo de um lado para o outro na polpa. Vai estraçalhar o navio. Eles nem têm mais controle, não conseguem mais chegar próximos da praia e o navio agora está se despedaçando. Como é que eu vim parar aqui? Essa é a pergunta mais natural que poderia se fazer. Então, o verso 42 diz: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Esses soldados aqui são exatamente aqueles que tentaram, às escondidas, pegar o bote e lançar no mar e salvar suas próprias vidas. Não era gente de muito boa índole, né? Porque agora, quando o bote não está mais à disposição, eles agora querem matar os. Já que eles vão fugir, em vez de fugir, a gente mata os presos. Só que tem um detalhe: no meio daqueles presos existiu o apóstolo Paulo. E esses homens que estavam para morrer ouviram do apóstolo Paulo que ninguém iria se perder se permanecesse no navio, enquanto eles estavam tentando pular do navio. O decreto de Deus é: todos vão ser salvos. O meio é: não abandonem o navio. Como é que eles podiam saber? Somente se fosse revelado. Então Deus colocou um ministro da palavra ali para revelar a vontade de Deus, para que a vida deles fosse poupada, mas na primeira situação difícil, o que é que eles fizeram? Matem os presos, incluindo o apóstolo Paulo. Entra mais uma vez o centurião no verso 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. O centurião disse: não vai ser assim. Por conta de quem? Por conta de um. Todos os presos, veja, na sessão anterior, todo o navio foi salvo por conta de um. Agora todos os presos vão ser salvos por conta de um. É impossível você não começar a fazer a correlação que há, né, a expressa tipificação de Paulo como um tipo de Cristo nessa situação. Pela fé na palavra de um, todos vão ser salvos. Porque um traz a esperança, todos são salvos. Qual era a esperança aqui? Ninguém vai se perder. Todos vão se salvar e só o barco vai se perder. O centurião, ele tomou uma simpatia pelo apóstolo Paulo, um cuidado, um zelo pelo apóstolo Paulo, disse: isso não é justo. Porque há um homem aqui que nos ajudou até pouco tempo. E ele foi grato ao apóstolo Paulo. Então ele disse: não vai ser assim. Ele era o chefe daqueles presos, ele disse: não vai ser assim. Nós vamos lançar, as pessoas vão dividir o desembarque. Como é que vai ser a divisão? No verso 43 diz assim: os que sabem nadar, os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. A ordem de Deus é: todos se salvem. Fiquem no navio até quando é possível. Mas quando vocês vão se lançar ao mar, aí o modo de salvação não será o mesmo. Ou seja, aqui não é a salvação eterna, obviamente. Mas o modo pelo qual vocês vão enfrentar as tribulações vai ser diferente. Por quê? Porque uns sabem nadar e outros não sabem nadar.
Você imagina isso na vida prática? Porque uns têm mais habilidade para enfrentar e outros menos habilidades. Uns são mais aptos para o mar revolto e outros são menos aptos. Então, quem é mais apto ao mar revolto? Quem está mais preparado para enfrentar o mar tumultuado de águas turvas? Eles vão nadando. E aqueles que não têm força para isso, eles precisam se segurar em alguma tábua, em algum destroço, para que não afundem. Mas vocês vão juntos ser salvos. Uma coisa é certa na nossa congregação, irmãos: os que foram separados por Deus para a salvação serão salvos. O modo de enfrentar o processo de santificação é distinto. Uns têm mais força para enfrentar a vida, outros têm menos força. Uns são mais habilidosos para lidar com as questões do mundo, outros precisam de uma tábua de salvação, um instrumento que lhe auxilie. E você, como crente, você precisa saber qual foi a porção que Deus te deu. Se é o nado ou se é a tábua. Não é vergonha nenhum para quem não sabe nadar, né, se segurar em algum destroço do navio e ir caminhando até a praia. E ali fazendo força para chegar até a praia. O que não pode acontecer é aquele que sabe nadar tomar a tábua de salvação daquele que precisa. Mas o que sabe nadar, o que é mais habilidoso, o que é mais forte, deveria sim não apenas nadar até a praia, mas ajudar o outro que tem mais necessidade. Todos vão ser salvos, é verdade. Como nós vamos enfrentar esse mundo? Cada um de acordo com as suas forças. E aí, aquele que não sabe nadar, não deve ficar com raiva do que sabe, mas deve pedir auxílio. Aqui é a sabedoria do comandante, o centurião, que como um pastor, ele compreende cada uma das ovelhas. Porque os pastores são assim, os presbíteros são assim. Porque tem irmãos que você não precisa fazer muito na vida deles, eles vivem uma vida muito tranquila. Existem famílias que elas nadam sozinhas. Elas vão, largamente nadando sem problemas. Um mar revolto, complicado, mas são famílias que o mínimo de pastoreio já resolve. Porque eles são equilibrados, eles têm uma vida com mais fortaleza espiritual. Mas existem outros que são muito, muito necessitados, que vão exigir o cuidado dos pastores até o último dia das suas vidas. E aí aqueles que sabem nadar precisam entender que os presbíteros da igreja, que geralmente são poucos, que se envolvem em muitos problemas, eles vão estar sempre mais envolvidos com aquelas famílias que dão mais dificuldade, que precisam de auxílio para chegar na praia. Então louve a Deus, irmão, se você é um daqueles que sabe nadar e sabe enfrentar o mar revolto da vida. Isso não quer dizer que você não tenha pastoreios. Isso quer dizer que Deus lhe deu uma porção de força maior. Você deve viver em tranquilidade. Mas se você não tem força para enfrentar o mar, não queira você sair nadando por aí sozinho. Busque os instrumentos de Deus. Aqui foi dado o texto de tábuas, destroços, mas ele lhe deu oração, ele deu comunhão dos santos, ele deu pastoreio. O que nada não deve achar que é a sua própria força, mas a força dele provém de Deus, é a porção que foi dada que é mais forte. Porque Deus trata com seus filhos assim. Mas o que não sabe nadar também não pode ser soberbo
ao ponto de desmerecer os instrumentos de Deus para a salvação. Você deve usar os destroços, você deve usar as tábuas, você deve usar tudo que Deus oferece na igreja para você chegar até a praia. Até o ponto que todos chegam, veja no verso 1 do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Essa sutileza aqui do narrador, né? Quando estávamos em terra, aí nos demos conta que a ilha se chamava Malta. Por que Lucas está tratando dessa maneira? Porque eles não sabiam realmente. Isso quer dizer muito no texto. Isso quer dizer que eles não tinham controle absolutamente nenhum do destino que lhes reservava. Eles só sabiam de uma coisa: Deus disse que vai nos levar até uma determinada ilha. Qual é, eu não sei. Como, eu não sei. Eu sei que nós chegamos. Como chegamos? Uns a nado, outros chegaram agarrados em pedaços do navio. Mas todos nós chegamos. O nome da ilha é Malta. Ou seja, a providência do Senhor nos trouxe até aqui. Por que eu vim parar aqui? Mais uma vez, poderia ser a pergunta de Paulo e da comitiva. Mas não deve ser assim a pergunta. Mas para que o Senhor me trouxe até aqui? O texto no verso 2 diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Primeiro, quem são os bárbaros, né? Porque os de Malta não são chamados maltenses, apesar de serem conhecidos assim também, mas o texto fala de bárbaro. Existiam pelo menos 3 classes de pessoas naquela época: os gregos, né, os romanos, e aí dentro dos romanos você tem Israel, obviamente, e os bárbaros, que não eram uma coisa nem outra. E eles eram conhecidos pela sua pouca civilidade. Eles tinham pouco conhecimento da civilização, como já na Grécia já se tinha, no Império Romano, muito avançada para aquela época. E é por isso que a gente fala: fulano cometeu uma barbaridade, uma coisa pouco civilizada, uma loucura. Só que estes bárbaros, eles são honrados na Escritura. Porque apesar de não serem gregos, ou seja, não conhecerem os grandes filósofos da época, apesar de não serem romanos e terem toda a pompa do império, nem muito menos ser judeus para conhecer a revelação de Deus, eles tinham algo de bom. Que diz aqui: eles nos trataram com singular humanidade. A doutrina da hospitalidade cristã. Eles abriram as suas casas e nos receberam muitíssimo bem. Observe que a questão aqui não era fome, porque eles haviam acabado de comer no navio. Então, o auxílio que eles precisavam não era fome, não era comida, nem dinheiro, nem coisa do tipo. O que eles precisavam? O texto diz: uma fogueira, por causa da chuva, no verso 2, que caía por causa do frio. Esses homens, eles eram tão sensíveis à situação, né, que na hora da tribulação eles sabiam até como ajudar. Não só o que fazer, ajudar, mas como fazer. Eles precisavam de uma fogueira para aquecer, porque tinham acabado de sair de um mar revolto, né, vinham nadando ou segurados nesses pedaços de destroços, e o frio era muito grande. Então eles fizeram uma fogueira para, de algum modo, aquecer aqueles homens. E esses homens aqui, eles passam a nos ensinar muito a respeito de uma vida que deveria ser a vida cristã. Como a de Abraão, que não sabendo, acolheu na sua casa com Sara os anjos do Senhor. A doutrina esquecida da hospitalidade cristã. Quando a minha casa ela não serve simplesmente a mim, a minha esposa e aos meus filhos, mas a minha casa ela está aberta para aquele que precisa.
Veja, isso não, por favor, não leve aos extremos tolos de dizer, então, todo mundo que passar no meio da rua eu vou ajudar. Não é assim, são situações específicas, onde o meu coração está sempre disposto a contribuir e ajudar com aquele que é necessitado. E se ele está com fome, eu não vou dar roupa. Se ele está nu, eu não vou dar comida. Se ele precisa de dinheiro, eu não vou dizer, eu vou orar por você. Eu preciso não só ter a disposição certa para ajudar o necessitado, mas também aprender a forma, escutando a necessidade de cada um. Os bárbaros fizeram isso. O que é que você faz na sua casa? O texto diz ainda no verso 3: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então veja o detalhe aqui, antes de entrarmos nessa questão da víbora. O texto diz que Paulo, tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Imagina que a cena que eles desembarcaram, foi feita uma fogueira. Quem fez a fogueira foram os bárbaros. Ou seja, quem acendeu o fogo foram os bárbaros. Porque a comitiva não tinha nem força para isso. Só que quando, uma vez a fogueira acesa, Paulo, ele não ficou se servindo daqueles homens o tempo inteiro. A fogueira foi acesa pelos bárbaros, mas Paulo rapidamente atentou. E para manter a fogueira acesa, eu não vou ficar na dependência de ninguém. Ora, se eu tenho forças agora porque eu comi, e agora o frio está passando porque a fogueira está acesa, nada mais justo do que começar a trabalhar. Que pastor era o apóstolo Paulo? Eu fico realmente impressionado com ele. Porque quando ele chega a Corinto, em Atos 18, ele não quer ser pesado para a igreja, ele começa a trabalhar fazendo tendas. Era um pastor que tinha uma profissão. E rapidamente, quando a igreja passa a sustentá-lo, ele deixa a profissão de lado e ele passa a ser sustentado pela igreja. Mas sempre que é necessário, ele volta para buscar o seu próprio sustento. E ele não acha isso humilhação. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque muitos colegas pastores acham que é humilhante trabalhar em algo que não seja palavra e ensino. E não é humilhante, é honrado trabalhar e servir quando é necessário. E a igreja precisa aprender isso. E os futuros pastores também precisam aprender isso. Como Paulo, como Cristo, que por muito tempo teve o seu próprio ofício ensinado pelo Pai. Cristo era carpinteiro, mexia ali com madeira, ele sabia lidar com a madeira para fazer objetos para casa, para vender. Ou seja, por pelo menos 20 anos aí da vida de Cristo, no final no início da juventude e até os 30 anos, quando ele vai dar início ao ministério, ele trabalha todo dia com o pai dele. Isso não é humilhante, irmãos. Os pastores precisam estar dispostos. Veja, em primeiro lugar, o ideal sempre é que os pastores tenham uma vida dedicada exclusivamente ao ensino, se for possível. Mas se não for possível, eles têm um chamado anterior a pastor, que é ser homem, que é ser provedor, que é ser líder. Entendo eu, e até em conversas com alguns irmãos, que muito dessa desconexão que há entre púlpito e vida dos homens se dá porque os pastores vivem uma vida completamente à parte da realidade.
A maioria, ou boa parte, nunca trabalhou fora da igreja. Foi formado ali no colégio, já foi direto para o seminário, do seminário já foi para a igreja. Nunca teve contato com a realidade. Então, eles não sabem exatamente o que passa um pai de família, tendo que pagar a conta e correr atrás no dia a dia, na labuta, pagar imposto e tudo mais. Eles não sabem exatamente como isso é difícil, um empreendedor sair de casa todo dia. Paulo sabia muito bem. Você veja as aplicações do apóstolo Paulo, a riqueza dos detalhes, onde ele vai lá no fundo, no mais profundo da vida prática dos irmãos de cada igreja. Por que ele sabia disso? Porque ele sabia a realidade, irmãos. É triste um pastor que não conhece a realidade, porque as aplicações deles vão ser cada vez mais genéricas. Paulo não tinha dificuldade nenhuma. Precisa juntar graveto para alimentar a fogueira. Qual o problema com isso? O que é que tem de humilhante nisso? Esses dias eu escutei alguns até que não ligam nem à luz da igreja, porque isso é trabalho de diácono. Eu não quero nem saber onde é, porque isso é o trabalho do diácono. Você não liga nem a luz de casa. Se você estiver empregada, você não vai ligar a luz de casa, você vai chamar ela para ligar. Que situação, irmãos, nós estamos vivendo? O espírito é esse, é o serviço. Os pastores não foram chamados para servir ou para ser servido, mas para servir como Cristo. Se puderem ser sustentados pela igreja, ótimo. É o ideal, é assim que nós devemos sempre buscar. Mas quer dizer que a gente deixa de pregar a palavra se a igreja não tiver mais condições de nos sustentar? É assim que funciona? Que chamada é esse, irmãos? Então, tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe à mão. Olha, se Paulo vivesse entre os crentes na nossa época, muita superstição ia ser levantada a respeito dele. Porque se ele fosse para uma igreja pentecostal, eles iam dizer, irmãos, é o seguinte, a gente tem que fazer aqui uma campanha 7 semanas de oração, porque você tem alguma coisa errada com você. Não pode. O sujeito é de tribunal para tribunal, todo mundo perseguindo, é judeu, é rei, é governador, ninguém defende esse homem. Aí ele entra no navio, o navio se despedaça. Aí ele chega numa ilha, está tudo bem na ilha. Quando ele chega na ilha, uma víbora pega na mão dele. Então, meu amigo, você tem algum... Se fosse neopentecostal, ele ia para a sessão do descarrego. Ele não ia ser muito bem visto. Como Jó também não foi. Irmãos, lembram dos amigos de Jó? Você só pode estar em pecado, Jó. Jó, confessa o teu pecado. Porque não é possível alguém passar por tamanha tribulação. E às vezes a pergunta é nossa: por que eu vim parar aqui? E às vezes a pergunta são dos outros: por que ele está passando por isso? Não nos cabe especular, irmãos, a vida do outro. Dizer, está passando por isso porque está em pecado. É possível que isso seja verdade? É possível. Mas como nós estamos vendo aqui, não era o caso de Paulo. Ao mesmo tempo, observe que Paulo estava fazendo uma coisa muito boa, ele estava trabalhando, ajudando, servindo. Aí ele vai pegar uns gravetos, mais uma vez, pense nessa cena, tinha uns gravetos ali, no escuro, ele tenta pegar um pouco daqueles gravetos e uma cobra, não uma víbora, uma cobra que estava ali, uma serpente, ela, com medo, ela tá fugindo do calor e ela, com medo, ela vai e dá um bote na mão desse homem. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, você está trabalhando para sustentar a sua casa e até uma serpente se levanta contra você.
Já não bastam os judeus, já não bastam os governadores, até a criação de Deus se levanta contra nós. Já pensou nisso? O pecado é tão sério que até a criação ela desonra o homem. Porque na restauração, os animais são descritos como novamente obedecendo aos homens. A restauração dessa terra será assim. Os animais serão novamente dominados pelos homens. Mas até lá eles se levantam, eles dão um bote, eles querem nos matar. Não respeitam a coroa da criação. E ainda podemos pensar que no trabalho, ou na ida, na volta para o trabalho, na execução do trabalho, quando você que é um homem honesto, uma mulher honesta, estão fazendo negócios, estão operando máquina, coisa desse tipo, você já imaginou que um acidente pode acontecer e você pode não voltar para casa? Você já pensou a quantidade de riscos e de livramentos que Deus te deu hoje para você estar aqui? E quando acontece algo de ruim, é interessante, a gente desconsidera todos os dias que Deus nos livrou, nós passamos a considerar justamente o dia que houve o acidente. Por que isso aconteceu comigo? Quando eu deveria estar perguntando, por que todo dia não acontece isso comigo? Por que todo dia não cai um telhado na minha cabeça? Um carro não me atropela? É por pura misericórdia. Essa é a perspectiva a respeito da nossa vida. Não quando uma coisa acontece, a gente começa a desprezar tudo e nos apegar àquilo ali. Então os bárbaros, no verso 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Tem alguma coisa errada com ele. E aí, mais uma vez, os bárbaros começam a revelar a quantidade de sabedoria que eles tinham. Porque um conceito aqui deles é: o assassino precisa ser punido. E mais, qual é a punição do assassino? A morte. Pois bem, os bárbaros, eles conhecem mais da lei de Deus do que os homens civilizados da nossa nação, que dizem que pena capital é algo que não deve ser colocado em prática. Eles nos ensinam aos crentes que rejeitam a palavra de Deus, pensando que a punição de morte é alguma coisa estranha ao cristianismo. Pois não é. Esses homens sabiam, se ele é assassino, ele precisa morrer. O segundo princípio, que fica claro aqui que eles conheciam, é que Deus é justo juiz. Porque é a providência de Deus que está governando aqui o que está acontecendo com Paulo. Esse homem só pode ser um assassino porque Deus já o puniu no navio e agora vai puni-lo novamente com essa víbora. Ele vai morrer porque Deus é justo, sem nunca ter ouvido o Evangelho. Porque, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, a lei de Deus está encravada no nosso coração. Foi dada pelo Senhor, em termos gerais. Mas aí em seguida, no verso 5, diz assim: porém, ele sacudindo o réptil no fogo não sofreu mal nenhum. Você não escuta aqui uma palavra de Paulo, né? Tem um grito que ele dá, uma mordida da víbora, não. Ele simplesmente pega a víbora na mão, ele sacode e joga no fogo. Como se não fosse nada. A paciência, a paz que esse homem tinha de lidar com as tribulações. Já sofreu tanto que é uma víbora, né? Quantas víboras ele já tinha tido que lidar no Sinédrio? Quantas víboras ele já teve de lidar nos tribunais? É só mais uma. O crente que já é mais calejado, o cristão que já é mais experiente,
ele começa a ter esse tipo de atitude. É só mais uma víbora. É só mais uma perseguição. É só mais uma tribulação. É só mais uma doença. Não é o fim da vida. Só mais um problema. É assim que você precisa encarar. Porque muitos esse ano encararam de maneira distinta. Eles acharam que era a doença da vida, que ia acabar com o mundo. E aí eu me lembro de um velhinho, a gente até compartilhou entre os presbíteros essa semana, o vídeo desse velhinho na Itália, ex-combatente da guerra, e ele gritando no meio da rua, a rua no lockdown, né, todo mundo em casa, e ele, mano, bando de covardes, já lutamos contra os alemães, já lutamos contra os comunistas, Stalin, Hitler, e agora os homens frouxos estão trancados em casa. Eu não vou dar minha liberdade a ninguém. Gritando no meio da rua, velho. Louco? Louco é quem estava trancado em casa com medo. Não vai acabar um mundo assim. Não vai ser dessa maneira. Eu preciso lidar com os temores. Não é ser irresponsável, mas aprender a colocar cada coisa no seu lugar. E o medo não pode ficar em primeiro lugar. Não sofreu mal nenhum, diz o verso 5, aí o verso 6 fala: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Está aqui um exemplo da opinião pública. Isso aqui é a opinião pública. Uma hora você é Satanás, outra hora você é Deus. Não tem meio termo. Porque ela é manipulável. Porque a opinião pública, ou seja, a opinião do povo, o Vox Dei, né, a voz, aliás, o Vox Populi, a voz do povo, ela é assim. Aí alguém diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, só se for de Mamon, só se for de Baal, porque o Deus da Bíblia não é. A voz do povo gritou, hosana nas alturas, quando Cristo entrou no capítulo 23 de Mateus, em Jerusalém. Capítulo 23. Algumas linhas depois, o povo estava dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Vá na opinião pública para você ver onde é que você vai parar. Êxodo, capítulo 22 diz, não se junte com a maioria para fazer o que é mal. Porque a maioria é o povo. Você não vai escutar a voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus revelada na palavra. É assim que nós devemos agir. Uma hora eles disseram, só pode ser um assassino. Porque um homem que escapa de um naufrágio e em seguida é picado por uma cobra é um homem muito ruim. Aí a cobra pica e não faz nada. Aí ele diz, então é Deus. Sabe por que eles são assim, irmãos? Eles não têm fundamento nenhum. Eles não têm fundamento no que eles dizem. Eles só olham para as coisas e interpretam segundo as conjecturas do seu próprio coração e declaram que as coisas são. Acertam? Muitas vezes acertam. Mas erram tremendamente. Então é por isso, irmãos, que eu não posso entregar minha vida nem à opinião pública, nem à opinião dos especialistas desse mundo. Porque eles vivem de observação. Para aqueles que têm problemas na alma, entregam sua alma a um psicólogo mundano e dizem assim, mas eu fui lá e ele acertou na mosca, o problema era aquele também. Então eu lhe digo, vá no centro de macumba e eles também vão acertar muita coisa. Você vai abandonar Cristo para viver segundo as revelações dos espíritos malditos? Pois é muito semelhante. É muito semelhante.
Eles chamam as coisas como elas são muitas vezes. E muitas vezes eles erram, porque a mudança se dá com o que eles veem, não com aquilo que é revelado. Então no verso 7 diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aqui é a última parte desse texto, né, dessa seção que nós estamos tratando, mas você veja que há uma ligação direta com a primeira parte. Por que os bárbaros eram tão hospitaleiros? Porque o chefe dos bárbaros, o líder dos bárbaros, esse homem chamado Públio, também era hospitaleiro. Quando ele ouviu falar do apóstolo Paulo e da comitiva dos apóstolos, ele chamou-os para sua casa e recebeu-os muito bem por 3 dias. Vocês entendem o poder que há no líder para ensinar os seus liderados? Já pensou nisso? Como você, pai e mãe, tem poder para ensinar os seus filhos como tratar as pessoas? E que eles vão ter a visão do mundo, a visão da igreja, a visão de trabalho, a visão de ajuda ao necessitado, que vocês derem. É assim. O líder faz com que os seus liderados pensem, moldem o pensamento desses homens. E você terá responsabilidade sobre aqueles que estão abaixo de você. Quando a gente entra numa casa, rapidamente, se a gente for um pouco mais observador, nós sabemos exatamente qual é o espírito daquela casa. Se o espírito é de alegria entre as pessoas, se é um espírito de contenda, se há prestatividade entre as pessoas da casa. São todos que estão ali envolvidos. E Paulo, registrado aqui, foi muito bem recebido por Públio. E aí veja no verso 8: aconteceu-lhe achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Agora o problema aqui, uma disenteria e uma febre muito alta. Provavelmente algum tipo de infecção. Você pode pensar assim, mas isso aqui não é uma doença para a morte. Nós é que pensamos assim. Ainda é hoje. E certamente naquela época muito mais. Uma disenteria forte, uma febre muito forte, pode estar revelando apenas sintomas de uma coisa muito grave por trás. Por isso, Paulo foi visitá-los. Porque agora é hora de retribuir. Eles me fizeram bem, agora eu vou fazer o bem que eu tenho a eles. Eles me deram hospedaria, eu vou com a palavra do Senhor. Então ele orou e curou. Qual é o resultado disso? Veja no verso 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Todo mundo soube e disse, não, esse homem ele pode curar. Então todos os enfermos de Malta foram para lá e foram curados. O texto termina dizendo, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Eu não temo de maneira nenhuma dizer aqui que a cura que o apóstolo Paulo efetuou na vida do pai de Públio e de todos os enfermos de Malta não era simplesmente cura. Ou seja, ele não foi lá para resolver um problema de enfermidade. Eu não consigo de maneira nenhuma pensar dessa forma, porque não é assim que é tratado o contexto de Atos. Há uma estrutura básica na cura aqui em Atos. Palavra revelada e a cura com uma autenticação da palavra. O texto começou dizendo que eles eram bárbaros, ou seja, nunca ouviram falar do Evangelho. Paulo não ia perder essa oportunidade de, depois de ter salvo as 276 pessoas do navio pela pregação da palavra, agora salvar também os da ilha de Malta. Ele não iria fazer isso simplesmente com cura, seja
Paulo pregou o evangelho a essas pessoas. E quando o texto fala aqui de eles foram curados, sem medo nenhum, você pode dizer, eles foram salvos. Aí você entende, por que eu vim parar aqui? Por que Deus me trouxe numa situação como essa? 276 já haviam sido salvos. Agora, uma ilha inteira foi salva. Não pergunte a Deus por que Ele te trouxe até aqui, mas para que o Senhor te trouxe até aqui. A providência de Deus nos governa, irmãos. E não há um lugar que nós coloquemos a planta dos nossos pés para não ter o dedo de Deus. Não podemos achar outra coisa. Não foi obra, do homem ou acaso. Foi a mão de Deus que nos trouxe a cada um desses lugares que você pode conviver. Para que você os abençoe com a palavra. E o que é que eles recebem em troca no verso 10? Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eles receberam aquilo que não podiam pagar. E não estão pagando. Veja aqui o porquê Lucas termina dessa forma. Paulo foi para lá por grande injustiça. E lá pregou o evangelho para que as pessoas fossem salvas. Como é que você retribui aquele que prega o evangelho? Alguém diz assim, a gente paga o salário. Como é isso? Que relação há entre os presbíteros que ensinam a palavra de Deus e você pagar salário? Não é pagamento pelo serviço. Se fosse assim, irmão, se fosse pagar pelo serviço, a gente fazia o seguinte. Para aconselhamentos, contratemos psicólogos. Eles vão dar hora marcada. E para o púlpito, nós contratamos, então, um pregador por semana. E a gente paga só aquilo que ele produzir. Então, a gente tem umas pessoas que podem ali tratar das questões no gabinete e a gente tem outras que vão pregar ali, mas sem vínculo com a igreja. Não há vínculo. É a prestação de serviço. Então nós iríamos mudar o CNPJ da igreja, não é mais atividade religiosa, mas prestação de serviço espiritual. Vocês viram como durante a parada da igreja, a igreja foi tratada assim? Como prestação de serviço à sociedade? A igreja não, nesses termos, não presta serviço à sociedade. O pastor não presta serviço à igreja, neste sentido. O pastor é ministro da palavra e dos sacramentos. Então, o que nós fazemos com os nossos pastores, e eu ainda tenho pastores que eu considero, tenho presbíteros que eu considero muito meus pastores, nós não pagamos esses homens. Nós honramos, sustentamos para que eles possam fazer aquilo que eles foram designados. Porque é uma honra ter alguém que nos prega o evangelho. Isso desfaz toda a linguagem comercial da igreja. Para que não aconteça como já aconteceu com um colega meu que escutou de um diácono. Pastor não é para ter férias, não. Ele não tem carteira de trabalho. Não é para pagar férias a pastor, não, que ele não tem carteira de trabalho. É assim. Essa é a visão. Quer dizer que é preciso, a gente vai agora assinar a carteira de trabalho do pastor para ficar claro mesmo que a gente precisa ser regulado pelo Estado, que o Estado é que tem que dizer o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer.
A denominação ela precisa chegar ao ponto de dizer todos os direitos ipsiliteris e fazendo isso em relação ao mundo. O mundo tem FGTS, nós temos FAP, que é um auxílio pastoral. Tem que pagar, é obrigado a pagar a previdência do pastor, a casa pastoral, o mínimo ali do salário. Por que a gente chegou nesse ponto, irmãos? Porque a denominação faz isso, e se não fizer, muitas igrejas deixam os pastores à míngua. Agora, as que fazem não podem se honrar, achar que estão fazendo grandes coisas. Não é assim no nosso meio. O que nós fazemos com os nossos pastores é honrar o trabalho, não pagar pelo trabalho. Não pagar pelo trabalho. Os quais distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Agora a gente entendeu tudo o que aconteceu aqui. A vida do crente, ela é governada em cada etapa pela mão do Senhor. Então, irmãos, lembrem-se, quando vocês forem colocados em situações difíceis, não digam, como é que eu vim parar aqui? Mas para que Deus me trouxe até aqui? Olhem, afastem-se da perspectiva mais comum, da que é mais natural o homem pecador. Dê um passo atrás. Tentem entender o que é que Deus quer que eu faça aqui. Aqueles que foram colocados para nos ajudar, não sejamos ingratos. E honremos os que pregam o Evangelho. Para que nós possamos, como esses homens, ter a alegria de dizer: bem que nos foi feito, foi retribuído com bem. Trabalho que se deu para me servir, que eu não tenho como pagar, eu vou honrar. O trabalho que nós temos aqui, irmãos, dos presbíteros dessa igreja, não tem dinheiro que pague. É impossível vocês pagarem os nossos presbíteros, os nossos diáconos. Mas honrem os oficiais que Deus nos deu. Honrem, porque eles se esmeram todos os dias para servir ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para darmos graças ao Senhor. Eu vou convidar o presbítero Luciano, pedir que ele possa fazer essa oração final. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. E o Senhor não nos deixa como bárbaros, à mercê do próprio entendimento. Nos deixa, Deus, à mercê dos nossos próprios corações, da sabedoria deste mundo, uma cegueira espiritual. Senhor, por meio da tua palavra, teu Santo Espírito, Deus, operando por ela, com ela, nos abre os olhos, nos faz enxergar, ó Deus, corretamente as coisas, interpretar de forma correta esse mundo, Pai. Nos ajude, Senhor, a darmos valor cada vez maior à tua palavra. Que ela verdadeiramente seja lâmpada e luz para nós, Senhor. Iluminando o nosso caminho, vendo tudo, ó Deus, em nossa volta, para que nós não vivamos a tua procura tateando como os ímpios fazem, Senhor. Mas iluminados pelas sagradas letras, nós possamos, ó Deus, encontrar claramente, Pai. Conhecer ao Senhor, conhecer a sua justiça
e sabermos, ó Deus, qual caminho nós devemos trilhar. Nos ajude, ó Deus, então, a observar o trabalho que os teus servos fazem. Nós não tenhamos, ó Deus, eles como menores do que nós somos, como muitas vezes acontece, Senhor. Não dizem que não são chamados, ó Deus, de assassinos, como no texto que acabamos de ler, mas muitas vezes, ó Deus, não recebem a honra necessária, a honra que lhes é devida, Pai. Ministro da Tua Palavra, esse ministério, ó Deus, tão honroso, tão glorioso, Senhor, porque é o ministério de Cristo. Eles dão continuidade, ó Deus, ao trabalho que o próprio Senhor Jesus começou, e os apóstolos deram continuidade, Senhor. Então nos auxilie para que nós possamos honrá-los, porque ao honrá-los estamos glorificando o Teu nome. Nos ajude também, Senhor, a saber que esses irmãos, esses Teus ministros, são homens como nós, e para que nós não venhamos, ó Deus, esperar deles mais do que eles podem dar, colocando sobre os seus ombros um jugo, uma responsabilidade que eles não podem suportar. Nossa confiança ela não está em homens, mas está no Senhor. É no Senhor que nós devemos fitar os olhos e aguardar, ó Deus, toda a força que nós precisamos para continuarmos na caminhada cristã. Queremos te agradecer, Senhor, porque se estamos aqui essa noite é porque o Senhor tem feito isto conosco. Maravilha, por Deus. Ao fim de mais um ano, nós estarmos aqui reunidos na Tua santa, gloriosa presença, adorando, glorificando, exaltando o santo nome. Nós te adoramos, te bendizemos por causa disso, pois sabemos, Senhor, que se tivéssemos entregues à nossa própria sorte, às nossas próprias forças, não estaríamos de jeito nenhum reunidos aqui essa noite. Teríamos já há muito tempo sucumbido pelos cardos e abrolhos dessa vida. As serpentes, ó Deus, certamente elas teriam nos matado, Senhor. O mar revolto dessa vida já teria nos feito sucumbir. Mas graças ao Teu Filho amado, o Senhor cuida da sua igreja. O Senhor tem cumprido a Tua promessa de que o Teu Filho estaria conosco até os fins dos tempos, Pai. E é na esperança de que, assim como o Senhor até aqui tem nos ajudado, é que nós continuamos caminhando, Senhor. Sabemos que o Senhor não há de falhar, que o Senhor há de nos preservar. Então esteja conosco, Senhor, durante esse ano também que se aproxima. O Senhor possa, ó Deus, nos dar a alegria de sermos alvos da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Caminhando para a Tua glória, glorificando o Teu santo nome. Também, ó Deus, salgando esta terra, para que ela não só seja preservada, Senhor, mas que ela tenha gosto, para que ela possa, ó Deus, ser verdadeiramente transformada pela presença da Tua igreja. Porque aonde a Tua igreja está, o Senhor também está. E o Senhor, sim, transformar, ó Deus, os lugares em que Tua palavra e a Tua igreja levar o Teu testemunho, Pai. Te oramos em nome de Cristo. Amém.